Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Vamos ter uma live sobre Lipo HD Renuvium com o Dr. Márcio Moreira. Tô esperando ele entrar aqui pra gente dar início à nossa live. Sim, eu tô amando meu cabelo assim também. Obrigada. Oi! Oi, Dr. Márcio, tudo bem? Quase que você perdemos na live, né? Pois é, tudo bom? Tudo bem por aí. Tudo ótimo, um prazer falar com você, viu? Imagina, o prazer é meu. Eu tô aqui com o Dr. Márcio, né? Que ele fez faculdade aqui em Curitiba, acabei descobrindo hoje, então ele também ama Curitiba, assim como eu. Aí ele fez doutorado em São Paulo e ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para quem não sabe, quando você se forma, você tem a opção de ser membro associado ou um membro titular. Para ser membro titular, precisa de uma prova uma prova oral. É bem difícil, né, essa prova. E são poucos cirurgiões plásticos que são membro titular. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu vou dar início aqui às perguntas. Se vocês quiserem mandar alguma coisa na caixinha de perguntas, pelos comentários. O tema é Lipo HD Renuvium, mas se vocês quiserem alguma outra dúvida sobre cirurgia plástica, Com o Dr. certeza, Márcio também vai com responder, certeza. porque ele trabalha muito bem com todas as cirurgias. Então, Dr. Márcio, o que seria a lipoaspiração de alta definição com o Renuvium? Então, o que é uma lipo LAD ou lipo HD? Na verdade, existem duas camadas de gordura no nosso corpo. A camada profunda e a camada superficial. A lipo de alta definição ou HD é nada mais do que, além da aspiração da camada profunda, que é a lipoaspiração clássica ou convencional, é também a adição de uma parte da lipo da região superficial. Então, o cirurgião plástico, ele primeiro lipa a camada profunda. Ele tira a gordura e, vamos dizer, de forma ampla, esvazia a camada profunda da gordura. Por exemplo, em abdômen. Uma vez deixado o abdômen reto, plano, ele vai na camada superficial e vai evidenciar os sulcos naturais do abdômen. Por exemplo, o sulco entre um músculo reto e outro, lipando daí a camada superficial entre os músculos retos abdominais. E o sulco entre os músculos retos e oblíquos, lipando a camada superficial entre os músculos retos e oblíquos. Desta forma, evidenciando a visualização desses músculos. Então, o retalho, no caso, a espessura da pele fica mais fina. Então, uma lipo tradicional geralmente resulta numa espessura de pele de uns 2 centímetros, mais ou menos, ao passo que uma lipo de alta definição ou HD, o retalho, a espessura de pele, principalmente nas inserções musculares e nas divisões entre um músculo, um grupo de músculos e outro, pode até menor que 1 centímetro. Nesse caso, é lógico, a experiência do cirurgião, o treinamento do cirurgião é fundamental. Que o cirurgião não pode também deixar na pele. Se ele tirar toda a gordura, ele pode causar uma isquemia e uma complicação que pode resultar em um desastre. Uhum. Perguntaram aqui, só vou dar uma... Surgiram muitas mensagens. Que a Lipo HD, ela tem menos riscos do que a lipo convencional, pensando em uma paciente magra? Bom, se a paciente é magra, o cirurgião tem que calcular, na verdade, quanto de gordura ele vai tirar, tá? Mas ele pode, com experiência, usar cânula mais fina. Então, aí, ele consegue definir da mesma forma, com um risco igual, sem aumentar o risco de jeito nenhum, usando cânulas mais finas. Então, existem equipamentos mais modernos que facilitam a vista do cirurgião e diminuem mais ainda a agressão e o risco da cirurgia. Então, por exemplo,
a lipo ultrassônica, um aparelho de lipo ultrassônica. É um transdutor, uma cânula fina, que vai entrar e vai saponificar, vai separar as bolinhas de gordura, separar, vai soltar as bolinhas de gordura sem o trauma mecânico do vai e vem. Isso diminui muito vamos dizer assim, a agressão, o sangramento e o trauma na superfície da pele de uma paciente magra. Depois, o cirurgião com a cânula fina vai retirar a gordura onde ele quer definir. Então, assim, no paciente mais magro, é possível fazer com segurança. Aliás, a segurança, ela é diretamente proporcional a, primeiro, respeitar o volume máximo de gordura que pode ser retirado numa lipo. Tá? Isso em torno de 7% do peso do paciente, em quilos. E respeitar a extensão, a área operada. Então, não se pode lipar o corpo inteiro de uma vez. Você tem que lipar, você não pode ultrapassar uma área maior do que 42% da superfície corporal. Tá? Então, exemplificando, tórax anterior tem 18%. Vamos dizer, a frente do tronco, tórax e abdômen. Tronco posterior, mais 18%. Então, uma lipo das costas inteiras, cintura, flancos, 18%. Uma lipo de abdômen, laterais da mama, se for homem, ginecomastia, mais 18%. Já são 36%. Então, sobra muito pouco para o cirurgião trabalhar, além disso, em termos de segurança. Por isso que é importante, independente se o paciente é magro, ou ele tem o peso normal, ou leve sobrepeso, ele ficar dentro da margem de segurança, tanto em volume de gordura, quanto em extensão de áreas operadas. Tá, querida? Entendi, muito obrigada. Eu que agradeço. Perguntaram aqui assim, que ela não gosta da barriga tanquinho. É possível fazer uma barriga mais lisinha? Claro. Então, assim, tem pacientes, é muito comum essa dúvida, que não gostam de lipo definida, das marcas do gomo, da musculatura do reto abdominal. Então, nesse caso, não se faz a retirada superficial, a confecção dos sulcos entre os músculos. Se retira de forma ampla a gordura profunda e deixa-se a camada superficial, pode até deixá-la mais fina, tá? Mas sem fazer nenhum, vamos dizer assim, escavamento nas transições musculares. Ela fica reta inteira e não fica a definição muscular ou a HD. Aí não fica as marcas dos músculos. Uhum. É O possível. Vaser traz... Ah, sim. Desculpa, doutor. Aqui perguntaram se o Vaser traz mais segurança para a lipo. Por quê? Sim, a lipo ultrassônica, o aparelho que você citou, traz mais segurança porque não tem o movimento grosseiro de cânula, tração mecânica do cirurgião. O transdutor mecânico, ele vai de forma mais suave, fazendo a separação ou saponificação da gordura. Com isso, ele solta a gordura, ele deixa as células completamente, vamos dizer, soltas, saponificadas, e geralmente essa gordura, ela começa a sair pelo orifício da lipo como se fosse um óleo ou um leite amarelo, da cor da gordura, sem o trauma mecânico. Então, as chances de lesão, as chances de perfuração, as chances de sangramento são praticamente assim anuladas utilizando se o médico dispõe da tecnologia do ultrassom.
Entendi. Muito obrigada. Perguntaram se é possível fazer uma mini abdominoplastia em vez de fazer... Não, a abdominoplastia completa. Depende muito, para você definir qual a técnica vai ser utilizada no abdômen, o cirurgião ele precisa fazer um exame. Então, o exame clínico, ele vai utilizar a classificação internacional, que é a chamada classificação de deformidade do abdômen. Essa classificação, ela é definida em graus 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quer dizer o seguinte, o grau 1 é a mulher que só tem gordura. Ela não tem flacidez nenhuma e não tem nem flacidez do umbigo para cima, nem flacidez do umbigo para baixo e não tem músculo aberto. O grau 2 é a paciente que tem gordura e um pouco de flacidez do umbigo para baixo. O grau 3 é o paciente que tem gordura, um pouco de flacidez do umbigo para baixo, um pouco de flacidez do umbigo para cima e um pouco de diástase muscular já, por conta de uma gestação ou de uma obesidade prévia. Uma vez o paciente foi obesa e mesmo não tendo feito bariátrica, emagreceu, ficou com diástase. O grau 4 e 5 são aqueles pacientes que têm uma grande flacidez, tanto do umbigo para cima, quanto do umbigo para baixo, e uma grande diástase muscular. Nesses dois casos, estão indicados a abdominoplastia convencional. Por quê? Porque você precisa retirar mesmo um bloco de pele e gordura do umbigo para baixo inteiro e levantar o retalho, levantar a pele do umbigo para cima, fechar completamente a musculatura, senão o paciente vai ficar insatisfeito. Já o grau 1, só a lipoescultura, que pode ser feito com cânula tradicional ou um vibrolipo, no caso o microair, ou com lipo ultrassônica, o Vaser. Já no grau 2, que é a flacidez leve, que é infraumbilical, e o grau 3, que é uma flacidez leve, infraumbilical, e leve supraumbilical, moderada, já é uma flacidez moderada, não é leve, porque tem flacidez supraumbilical e infra. Aí são boas situações para entrar o jato de plasma com gás hélio. Tá? Então, o jato de plasma, né, que é o Renúvio, hoje ele está muito bem indicado nas deformidades 2 e 3. Ou seja, quando a paciente tem, sim, além da gordura, uma flacidez leve e moderada e alguma diástase abdominal muscular, que não pode ser maior que 4 centímetros. Porque, caso contrário, o paciente vai ficar fina, mas vai ficar com abaulamento, porque não fechou os músculos. Com relação ao mini abdômen, então, assim, eu vou colocar a minha opinião particular, tá? Eu não gosto do resultado do mini abdômen. Por quê? Porque o mini abdômen, ele nem limpa direito e nem estica direito. Eu vejo dessa maneira. É um mini resultado, né? O mini abdômen, para mim, é um mini resultado. Você não deixa o paciente feliz porque não lipou muito, porque você cortou. Quando você corta, você tem que diminuir a lipo, senão dá necrose. E também não estica muito, porque não tirou tanta pele. Então, a mulher não ficou nem fina, nem esticadinha. Então, eu vou falar a minha preferência, que está de acordo com a preferência de muitos e muitos cirurgiões, não é uma preferência só individual. Grau 1, gordura, lipo, não precisa de renúvio, não precisa de jato de plasma. Lipoescultura, que pode ser tradicional, sem fazer a definição, para quem não gosta de definição, ou com definição para quem quer definir. Grau 2 e 3, alguma flacidez pequena no grau 2, média, grau 3. Renúvio, jato de plasma. Lipo primeiro e jato de plasma, com gás hélio. Grau 4,
E 5, abdominoplastia. Quando tem uma flacidez grande, no grau 4. E o grau 5 é quando tem uma flacidez grande e abdômen avental, que chama o grau 5, é quando a barriga pendura, né? É o 5. Aí, ou quando o grau 6, quando tem uma hérnia junto. Aí é um grau absurdo, entendeu? Então, essa é a minha, vamos dizer, o meu modo de ver, porque o meu paciente, o paciente em geral da cirurgia plástica, hoje ele é um paciente que ele se informa muito. Então, ele lê muito. E ele questiona. Então, assim, minha opinião está de acordo com a opinião de vários outros colegas, não é própria. Eu não estou dizendo que eu sei o que eu acho sozinho, não. Estou baseado em evidência científica e em apresentações, em congressos, em trabalhos científicos que estão de acordo com o que eu estou falando. Mini resultado, hoje em dia, infelizmente, o paciente acaba vindo para fazer uma reoperação. Então, o cirurgião tem que pensar nisso. É melhor conversar bem com o paciente e tentar definir com ela uma cirurgia para tentar ao máximo segurança, mas também resultado. E evitar fazer uma cirurgia que traz um resultado mais, vamos dizer, médio, um resultado mais discutível, que pode levar a uma necessidade de uma reoperação, o que, claro, ninguém fica feliz. Uhum. E na cirurgia plástica a gente troca o que a gente não gosta por uma cicatriz, né? Pois é. Então, É uma troca. agora, antes de eu conversar com você, eu estava conversando com uma paciente minha que mora em outro país, que eu havia operado ela quando ela tinha 20 e poucos anos, fiz uma lipoescultura e como eu já tenho 25 anos, mais de 25 anos de carreira, hoje ela é uma jovem senhora de 52 anos. Mas hoje não dá mais para fazer a correção do abdômen dela com lipoescultura. Eu estava explicando justamente isso para ela, tá? Então, com certeza ela está me vendo. Então eu falei para ela hoje, ó, você tem que saber, tentar ver o que você quer. Se você quer corrigir mesmo a tua musculatura, uma barriga bem firme, esticadinha, você já tem flacidez grande. Então a indicação é plástica. Tem que conviver com a incisão. Então a qualidade da cicatriz vem melhorando ao longo dos anos, com a fixação do músculo, a fixação do retalho, o uso da cola adesiva na pele, então o taping no pós-operatório, as placas pós-operatórias, tudo isso vem melhorando. Agora, se a paciente não tem, vamos dizer assim, um perfil psicológico para ter uma cicatriz, então, assim, a gente oferece a lipo com o jato de plasma, mas se ela tem uma flacidez grande, o cirurgião tem que falar assim, ó, o resultado ele vai ser muito mais, vamos dizer, limitado. Então, a paciente, sem dúvida, tem que participar e saber das vantagens e desvantagens de cada procedimento. Uhum, muito obrigada pelas respostas. Perguntaram como é feito os desenhos dos músculos. É seguido um padrão? Na verdade, não. É porque existe um estudo anatômico. Todo cirurgião, ele conhece a anatomia e ele toca, ele consegue palpar a musculatura. Mas tem paciente que tem o abdômen mais longo, mais largo. Então, assim, não existe um padrão usado para todas as pacientes. Cada paciente tem um tipo físico que é dela. O cirurgião ele precisa julgar e ele faz a marcação. Isso quase todo mundo age dessa maneira, né? Não é uma coisa que é definida a olho, sim por experiência aliada à tecnologia e técnica e estudo.
ele marca geralmente na noite anterior ou de manhã, cedo antes do paciente ir para o centro cirúrgico. Eu, Márcio, eu tenho o hábito de marcar cedinho com o paciente em pé antes dela tomar a medicação pré-anestésica. Mas não é uma marcação que é congelada, não é uma coisa engessada. Cada um acaba a gente fazendo uma marcação especial. Uhum. Mas, assim, existe um padrão em termos de lipocadeia? Por exemplo, o braço tem que ser lipado exatamente aqui, né? A marcação tem que ser Sim. aqui ou aqui. Tem isso? Sim, tem. Então, assim, o braço, por exemplo, padrão, sim, internacional. Você tem que tentar fugir de estruturas nobres, tanto em braço, em membros superiores como inferiores. O cirurgião ele tem que respeitar a vascularização, tanto venosa como linfática, que está ali, junto com a gordura. Então, por exemplo, na face interna, ou chama medial do braço, tem uma margem de segurança que, em geral, o cirurgião não deve limpar. Então, tecnicamente, a lipo é feita em toda a volta circunferencial, menos nessa faixa, vamos dizer assim, mais próxima às principais ramos venosos e linfáticos. Justamente é uma região que não tem gordura ali na face anterior do braço e nem flacidez. A flacidez ela é mais inferior, né? E a gordura é inferior e posterior. Então, essa região, o braço maior, mais largo, gordinho, ele está lateral e posterior ou inferior. Então, no caso desse lado aqui que não lipa, né? É isso? Isso, onde você está com a mão. Exatamente. Mas daí para baixo, dá a gente pode limpar e fazer delúvio. Isso. E na região posterior, também lipo com um jato de plasma. Em coxa, mais ou menos a mesma coisa. Apesar de ter uma demanda grande de lipoescultura, lipoaspiração em coxa interna, o cirurgião plástico, em geral, ele tem hábito de advertir o paciente que coxa interna é uma região que, se for lipada completamente, fatalmente vai ter um resultado aquém do esperado, ou seja, um resultado regular, dificilmente um resultado bom, ótimo, porque vai haver algum grau de lesão venosa ou linfática. Então, para limpar a coxa interna, o cirurgião precisa estar ciente que a anatomia ali é uma região de muita drenagem linfática, de muito vaso linfático, principalmente lipo HD em coxa interna, que acaba tirando mais. Você tira mais gordura, você também nessas regiões acaba levando microvasos venosos e linfáticos junto. Então, nessas regiões o cirurgião precisa ter muito mais cuidado, menos agressivo e falar para o paciente, nessa região é melhor ser menos é mais, para não piorar. Então, o cirurgião precisa orientar. Então, quando eu recebo um paciente que tem pouca gordura na coxa interna, você vê que é uma quantidade muito pequena, eu encaminho ele para o dermato para fazer tratamento de não retirada cirúrgica. Vai fazer tratamento estético com aparelhos que congelam a gordura ou com radiofrequência de superfície. Tem outros aparelhos aí que conseguem tratar essas regiões sem entrar a cânula. E sobre o peso ideal? A paciente tem que ter um peso, está com IMC na média, ou pode operar um pouquinho mais alto? E até teve uma pergunta se pacientes que todo mundo faz, né? Pouco IMC podem operar, também perguntaram. É assim, essa resposta também não é só minha. Eu acho que a grande maioria dos colegas está de acordo com o que eu vou falar.
existe uma tabela não, uma fórmula, chama Índice de Massa Corpórea, IMC, que é dividir o peso pela altura ao quadrado. Então, assim, o índice de massa corpórea normal é entre 19 e 25, tá? Então, seria um paciente que está no peso ideal. Tá. Porém, é possível fazer uma plástica, uma lipoescultura, uma abdominoplastia ou qualquer outra cirurgia plástica de contorno corporal com o paciente com o que a gente chama de sobrepeso? É. Só que o limite considerado seguro e com qualidade do resultado é IMC não maior que 28. Então, assim, 25 até 25 é normal, tá? 26, 27 e 28 é sobrepeso. Por exemplo, uma mulher que tem 1,60 m e está com 70 quilos. É sobrepeso. Mas não é acima de 28. Se você fizer, botar na fórmula lá, peso 70, dividido pela altura ao quadrado, 1,60 vezes 1,60. Você faz essa, põe na fórmula, você vai ver que ela vai estar com um peso, um IMC menor. Se for menor que 28, você pode operar, que essa paciente está dentro de um limite de segurança e vai ter um resultado estético excelente. Mas se for maior que 28, aí qual que é a recomendação? Que a paciente diminua o peso para daí voltar para operar. Então, quando você opera um paciente com mais de 28, 29, 30 é obesidade leve já. 31, 32, obesidade moderada. 35 é o grande obeso. 40 é o mórbido. Então, assim, quando você opera um paciente com 26, 27, 28, você sabe que ele está com sobrepeso. Mas é seguro e vai ficar bom. 29 para cima. Faz a conta, examina o paciente. Ele vai emagrecer um pouco e vai entrar numa faixa segura para não ter risco de complicações e uma faixa de resultado ótimo. E todo mundo vai ficar feliz. Muito obrigada. Perguntaram se quem tem estrias na barriga após uma gravidez, qual a cirurgia mais indicada? Depende muito. Aí, nesse caso, o cirurgião precisa examinar. Porque a estria pode estar na parte inferior da barriga, na parte central, do lado do umbigo ou superior. Então, vamos dizer que o mais comum é a estria estar na parte inferior da barriga, próximo da cicatriz cesariana. Então, comum acontecer isso, ó. Uma mulher jovem que teve uma gestação só e que engordou na gravidez, mas conseguiu voltar próximo do peso ideal. Vamos dizer, ela pesava 1,65 m, ela pesava 58 quilos, 57, agora está com 61, 1,65 m. Aí ela ficou com uma gordurinha na barriga e um pouquinho de estria perto da cesariana e uma musculatura levemente aberta. Aí, se for essa descrição, a sugestão, se for essa descrição, é uma lipoescultura com renúvio. O renúvio vai fazer a retração da pele, mas na região da estria, não. Veja bem, repito. Mas ele vai retrair toda a região acima onde não tem estria e vai facilitar a retração nas regiões ao lado e no entremeio da estria. Mas a região da estria é uma região que não tem mais elástico. Estria é um rompimento do elástico da derme cutânea. Então, assim, se for uma quantidade pequena, uma região localizada, ainda é possível não tirar a pele.
Agora, por isso que eu falei que precisa fazer uma avaliação ao vivo dessa paciente. Se a quantidade de estrias é grande, a quantidade de estrias está em todo o abdômen, ou pelo menos em metade do abdômen, geralmente esse paciente vai ter uma flacidez grande. É um paciente que vai entrar naquela classificação que a gente falou. 4, 5, aí nesse caso aí não tem outra alternativa do que a abdominoplastia clássica, que não é o fim do mundo. A paciente, em geral, ela aceita, porque ela vai fazer uma troca. Ela vai trocar aquela pele que está do umbigo para baixo, toda estriada e flácida, por uma cicatriz que fica dentro do biquíni, lá embaixo, mas com uma quantidade mínima ou bem reduzida de estrias. Seria isso. Obrigada. Perguntaram se tem como corrigir fibroses. Sim. Então, assim, fibrose é um problema de cicatrização que pode ocorrer depois de qualquer cirurgia. Então, vamos falar de novo de contorno. Então, depois de uma lipoescultura, depois de uma plástica de abdômen, claro que tem. Então, vamos dizer, o cirurgião tem que definir onde os locais, quanto de fibrose para ele planejar. Então, se a fibrose está dentro, vamos dizer assim, de uma cicatriz de cesariana, fez uma retração, fez uma fibrose, que é uma cicatriz interna, embaixo de uma cicatriz cesariana, e causou a deformidade do abdômen, fez um vão, um buraco na parte inferior, junto à cesariana. O cirurgião entra cirurgicamente, retirando aquela cicatriz cesariana e a fibrose em conjunto. Ele retira cirurgicamente, visão direta, e retira e a fibrose. Depois ele faz uma abdominoplastia convencional, ou se não tiver pele, ele retira só a região da fibrose, junto à cesariana. Mas se a fibrose, vamos dizer, não for da cicatriz cesariana, for de uma lipo, que às vezes acontece, uma fibrose no abdômen, nas costas, na cintura, aí assim, em geral, não deve ser retirada a fibrose. O que se realiza? Realiza-se a soltura da fibrose. O cirurgião, pelo orifício da lipo, ele vai introduzir, de preferência, a cânula de ultrassom, que vai traumatizar menos. Aí ele solta. O que quer dizer solta? A fibrose é uma cicatriz embaixo da pele. É uma cicatriz. Então a pele faz uma ondulação ou uma retração. Fica um buraco ou uma saliência. Com o transdutor, você libera, você solta a pele daquela fibrose e daí você retira a gordura que está em volta. Então, assim, a estratégia é assim, ó. Você não tem como tirar a fibrose. Você retira a gordura que está em volta e solta. Solta, quer dizer, libera ou o buraco ou a saliência. Você equilibra, se for saliente, tirando a gordura em volta de forma a deixar no mesmo nível. E se for buraco, é mais fácil, porque daí você tira bastante gordura para deixar no plano do buraco. Entendeu? Uhum. Mas não tem aí se não tiver flacidez e não tiver próximo a uma região de cesariana, o cirurgião ele solta, mas não retira. Daí, no pós-operatório, com o uso do tape, que ajuda a esticar a pele, com o uso da espuma, das placas, com o uso das drenagens pós-operatórias e dos diversos técnicas de fisioterapia, vão fazer essa pele se aderir, vão facilitar com que essa pele se faça uma adesão mais plana. Com isso, entre aspas,
disfarçando a fibrose. Ela não aparece. Entendeu? Uhum. Entendi. Obrigada. Aqui já surgiu uma pergunta sobre a sua recomendação no pós-operatório. Taping com fisioterapeuta ou as drenagens como era habitual? Depende do que foi feito. Então, assim, uma lipoescultura tradicional, na minha opinião e na opinião dos colegas, eu não estou falando aqui sozinho. Eu acho que eu estou tentando trazer informações de, de interesse geral e não só o que eu acho que é verdade. A minha opinião é que uma lipoescultura tradicional que não tem HD, que não tem jato de plasma, ela cavita menos, ela descola menos. Então, em geral, a drenagem linfática tradicional ou pelo método Leduc, que é conhecido, o método francês, Leduc, ela vai muito bem com o uso do colã, do macaquinho e das placas. Vai muito bem. Porém, com o advento das técnicas de definição, que são o uso do lipo-ultrassônico, o uso do jato de plasma, o uso do vibro para retirar a gordura, o microair, houve uma difusão de que a lipoescultura define mais. Então, esses equipamentos, eles diminuíram muito o trauma sangramento. Mas, ao mesmo tempo, Mari, eles aumentaram a quantidade de retirada de gordura. Porque eles tornaram a cirurgia mais segura. Se sangra menos. Se não machuca tanto com a cânula. Se ajuda a colar, então vamos tirar mais. Então, é o que aconteceu. Então, quando você mexe mais, ao mesmo tempo, acaba sendo antagônico. Desculpa. Não foi nada. Você acaba tirando mais, porém, é necessário que no pós-operatório haja vamos dizer assim, um acompanhamento e uma utilização de mais fisioterapia. Então, o advento dessas técnicas fez com que fosse necessário aparecer novas técnicas. Além da drenagem tradicional, a drenagem com liberação miofascial, que é uma drenagem para liberar. E a fisioterapeuta sabe o que é isso. Uma drenagem que não deixa a pele grudar na fáscia, para não ficar ondulação, para não fazer fibrose. Advento do tape, para ajudar a pele não torcer, esticar a pele e direcionar o inchaço linfático. Sensacional. Advento das espumas, o foam, para fazer uma retração mais homogênea. E com isso, o uso de equipamentos, por exemplo, radiofrequência, ultrassom no pós e até o ozônio. O ozônio é um tema meio polêmico, porque ele não foi ainda considerado um tratamento de eficácia, porque não existem trabalhos pelo Conselho Federal de Medicina. Mas todas essas estratégias foram criadas para aumentar mesmo, melhorar a retração da pele e melhorar o resultado. Então, respondendo de forma bem objetiva, se for uma lipoescultura com definição e com jato de plasma, é melhor usar outras formas além da drenagem convencional. Muito obrigada. Tá, amor? Quem tem lúpus pode operar normalmente? Sim. Qualquer doença crônica, isso não é só o lúpus. Qualquer doença crônica, então, ela deve ser avaliada em consulta. Se a doença crônica está controlada, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia ou uma doença do colágeno, tipo lúpus, está sob controle, o paciente está equilibrado. Ele deve
pode ser operado com segurança. Porém, o paciente que tem uma doença crônica, que está sem controle, a pressão está alta, o diabetes está lá em cima, ou o lúpus está tendo sintoma de caráter geral, sintoma que a gente chama sistêmico, deve fazer o controle prévio e programar a sua cirurgia plástica quando tudo estiver controlado. Não é contraindicação, tá? Mas tem que estar tudo sob controle. Esse controle é feito em consulta. O cirurgião, a sua equipe, o anestesista, o cardiologista, no caso, o reumatologista, que cuida do lúpus, ou se o lúpus está atingindo outros órgãos que vão gerar alguns déficits, o médico da especialidade que está atendendo. Perguntaram se quem tem anemia pode fazer a cirurgia. Não deve. Cirurgia nenhuma. Quem tem anemia tem que controlar a anemia. Anemia é um tema tão amplo, mas vamos dizer assim, a maioria das anemias que vêm ao consultório são anemias ferropriva. Anemia porque a paciente ou se alimenta mal, ou perde muito pelo fluxo menstrual, ou porque tem uma perda por algum tipo de sangramento, hemorroida, sangramento, ou porque ela fez alguma cirurgia bariátrica. A anemia ferropriva deve ser corrigida, é completamente fácil para o cirurgião, para o clínico, corrigir a anemia previamente e tratar. Algumas anemias de outras etiologias, são anemias crônicas, essas precisam da ajuda do hematologista. Ele controla previamente e o paciente pode ser operado depois com a sua hemoglobina, ou seu hematócrito, sua ferritina, normal. Não deve operar com anemia. É fácil o cirurgião fazer o diagnóstico. Se ele não consegue fazer o equilíbrio, ele chama o especialista, o hematologista, o clínico, e o paciente conserta, trata previamente, depois opera. Tá? Obrigada. O Renúvio e o Vaser são a mesma coisa? Não. O Vaser é a lipoultrassônica. É um transdutor que vai entrar ali e vai saponificar, destruir a gordura. O Renúvio, que é o jato de plasma, ele não lipa. Ele não tem ação nenhuma em tirar a gordura. Ele vai agir na flacidez. Ele é utilizado, em geral, quando o paciente tem flacidez. O Renúvio é um outro equipamento que não tem nada a ver com o Vaser. O Vaser é tirar a gordura. E o Renúvio, que é o jato de plasma, é equipamento para retrair, fazer a pele colar. São muito comumente utilizados juntos. Depois o jato de plasma. Mas são diferentes. Obrigada. Mesmo sem ser na barriga, só na parte superior, dá para fazer abdominoplastia do abdômen? Não entendi, não sei se o doutor... Eu entendi. Que é abdômen reverso. Dá. Sim. Dá. Então, assim, existe uma técnica que é muito, muito utilizada de um cirurgião plástico do Rio Grande do Sul, brasileiro, que estuda muito com seriedade essa técnica. É um jovem cirurgião muito conhecido, respeitado mundialmente, que ele realmente melhorou demais esse tipo de cirurgia e ela tem o seu lugar na cirurgia plástica. Que é quando o paciente tem uma deformidade, que existe algumas deformidades que são especiais. Ela é muito... Tá travando um pouquinho o seu som, eu não tô ouvindo. Acho que agora? Sim, mas deu uma travadinha. Se puder dar uma... Tá. Quando a flacidez é muito predominante na parte do umbigo para cima, aí e você não consegue, por alguma razão, resolver com o jato de plasma,
talvez porque a flacidez é grande, ou talvez porque o tipo de pele do paciente não ajuda, talvez porque tem estria e estria não responde. Aí, nesse caso, se indica o que a gente chama de abdômen reverso. A abdominoplastia reversa, ela é feita com a incisão, ao invés de ser feita na região da cesariana, ela é feita na incisão da mama. É feita a cirurgia pela incisão da cirurgia de mama, é feito um descolamento de cima para baixo. Muitas vezes é feito fechamento do músculo, do umbigo para cima, e é retirada a pele aqui em cima. Então, a pele é retirada aqui em cima, é feita a acomodação para que a cicatriz não vá para o lado, né? Para um e para o lado. Ela fica aqui, ó, dentro do sutiã. Essa cirurgia, ela tem sim um bom espaço dentro da nossa especialidade, mas depende muito da avaliação do cirurgião. Então, para pacientes que têm flacidez, predominantemente do umbigo para cima, que não são factíveis de resolver com jato de plasma. Uma flacidez grande ou com estrias nessa região. Muito obrigada. Perguntaram também se pode ser corrigido o umbigo triste com o renúvio. Sim, sim. É uma das principais indicações. Tá? O umbigo triste é uma deformidade, basicamente, do paciente, quando ele fica em pé, ele não fica redondinho, ele fica caidinho, ele fica horizontalizado. Então, o renúvio, o jato de plasma, no caso, ajuda a pele a retrair. E ainda tem o pulo do gato, que alguns cirurgiões usam, mas nem todos, que é uma plástica de umbigo. Tem um cirurgião plástico brasileiro que também publicou um trabalho na Plastic, que é um trabalho que fez muito sucesso, faz muito sucesso no mundo inteiro, que ele faz um piquezinho aqui em cima e um piquezinho no umbigo, depois do renúvio. E ele faz como se fosse um laçamento. Ele entra com uma linha, um fio de sutura, e laça o umbigo e fixa essa flacidez ainda para dar mais uma segurança. Aqui, com 2 furinhos, 2 orifícios pequenininhos, ele consegue ainda, além do renúvio, deixar o umbigo bem redondinho, sem fazer a plástica do abdômen. É muito Que usada por legal todos. isso! Essa técnica é muito usada, viu? Por quase todos os cirurgiões que usam o jato de plasma. Quase todos os cirurgiões que têm hábito de usar conhecem essa técnica. Muito boa técnica, muito eficiente. E simples, pequena, tranquila. Que ótimo, eu não sabia disso. Perguntaram assim: se eu não tiver muita pele, mas muita gordura, e já fiz lipo e não deu um bom resultado, posso fazer abdominoplastia? Se ela não tiver muita pele, é essa a pergunta? Se ela não Isso. tiver, não. Se ela não tiver muita pele, não vai chegar. Então, a pele não vai chegar. Se não deu o resultado a lipoescultura, provavelmente teve algum problema. Ou porque sobrou gordura, ou porque foi feito lipoescultura no plano inadequado. Então, assim, se a pergunta é que se ela não tiver muita pele, a melhor saída para ela é ela voltar no cirurgião plástico e tentar repetir a lipoescultura. Se tiver um pouco de pele, ela responde bem à lipoescultura também, ou a adição do jato de plasma. Mas a plástica de abdômen completo só está indicada se ela tiver muita pele. Se ela tiver uma quantidade de pele que vai esticar. Porque o cirurgião ele não pode olhar só para a pele da parte inferior. Se tiver flacidez aqui, ele corta, mas não tem flacidez aqui em cima, ele vai esticar e a pele não vai chegar. Então, por isso que eu preciso do diagnóstico. Preciso do cirurgião examinar essa paciente. Tá, amor? Sim. Perguntaram se é possível fazer lipo HD com rinoplastia. Sim.
mas não é uma associação muito, vamos dizer assim, confortável, tá? Porque o paciente, ele está preocupado em cuidar da lipo-HD, mas, ao mesmo tempo, ele está com um desconforto enorme no nariz. Então, assim, poder pode, tá? Então, não tem nada que desabone se os exames estiverem normais. Mas o desconforto no pós, talvez o paciente vá se arrepender. Mas não tem nada que desabone. Nada que diga que é proibido. Uhum. Perguntaram se o doutor usa Dreno. Sim, quando se usa lipo de alta definição, se não puser dreno, junta líquido, faz seroma. E quando se faz jato de plasma, também. Então, paciente que quer uma lipoescultura de alta definição, ele precisa pôr dreno, porque senão vai juntar líquido. Então, mas ele vai ter que levar uma picadinha no pós-operatório com a agulhinha para tirar líquido. Então, o que se faz? Isso é uma conduta também já difundida pela grande maioria dos cirurgiões. Lipo de alta definição, dreno. Ou lipo com renuvo, mesmo que não seja de alta definição. Tem flacidez, vai fazer jato de plasma, dreno. Dreno. Sim. E quando não põe dreno? Quando não é uma lipo de alta definição, é uma lipo tradicional que não vai fazer descolamento superficial ou quando não vai fazer jato de plasma. Aí é uma situação já, vamos dizer assim, que já não é o habitual. Porque as pacientes hoje, elas vêm já, eu quero lipo, quero ficar seca, eu quero que apareça costela, eu quero ver meu músculo, eu quero a cintura bem fina. Ou quero tudo isso e quero tirar a flacidez. Ela vai ficar com dreno no mínimo 3 dias, no máximo 7 dias. Então, eu tenho como rotina, eu acho que a grande maioria também é assim. Dá alta para o paciente e manda voltar 2 dias, 3, 2 dias depois na clínica para tirar o dreno. Uhum. Mas é importante, viu, Mari, ter com isso uma orientação prévia para o paciente. Orientar o paciente, explicar isso para ele, não pode ser surpresa. E ter uma equipe grande, com a sua enfermeira, que vai no quarto, o seu auxiliar, sua fisioterapeuta, que vai no quarto, atender o paciente, que vai ensinar como que fica com dreno. Então, a gente, quase todos os cirurgiões plásticos, né, põe dreno, põe aquele de sucção. É um dreno que ele tem um prato, uma sucção. Esse dreno, ele fica no bolso da paciente, sabe? Então, esse dreno fica no bolso. Então, ela vai ensinar como que manipula com o dreno. O paciente vai para casa, eu só mando para casa quando o paciente é treinado para fazer. Se não é treinado a mexer, é melhor eu fazer o paciente vir na clínica ou a gente vai em casa para mexer com o dreno do paciente. Tá, querida? Sim. Perguntaram sobre o enxerto no bumbum. Quanto da gordura que é absorvida e qual a quantidade máxima de ml que pode ser colocada? Essa é uma grande sacada, viu? Então, a gluteoplastia com gordura, na minha opinião, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro fazer. Ela é uma cirurgia que revolucionou a cirurgia de contorno há muitos anos. Então, a gordura, ela se divide em 4 tipos. Macrofat, que é a gordura que tem a célula maior que 2 centímetros. Microfat, microfat, 1 centímetro. Milifat, ela é milimétrica, ela não tem centímetro, é milímetro. E nanofat é a gordura que é praticamente invisível, é nanogordura, é praticamente um líquido só.
Então, quando você vai fazer glúteoplastia, o cirurgião ele vai separar qual gordura cada uma para uma coisa. Por exemplo, a paciente quer aumentar o bumbum. Ela quer volume. Ela quer que a bunda cresça. Você vai usar macrofat, a gordura grande. Porque a macrofat é que dá volume. Quando você quer fazer contorno, o paciente tem bunda, mas tem uma depressão de trocânter. O ladinho aqui tem uma entradinha. Você não quer volume, você quer fazer a bundinha da paciente, o bumbum ficar redondinho. Você usa a micro e a milifat. Entendeu? E quando você quer erguer o bumbum, você não quer. Você quer aumentar, você quer contorno, mas você quer erguer também. Aí você usa o nanofat. É muito interessante isso, é linda essa cirurgia. A nanofat é uma gordura praticamente líquida. E você injeta ela dentro da pele, na gordura. Porque ela estica a pele. Então, a nanofat, ela é injetada bem na dobra do bumbum, no sulco, para esticar a pele. Então, o paciente que quer ganhar volume, você faz com macrofat. Preencher buraco, mili e micro. Erguer, nanofat. Volume, cada vez maior. Então, quanto mais os anos passam, mais a mulher quer grande. Então, quando eu comecei a fazer, eu injetava... Olha como é que é, ó. Em 2005, 17 anos começou o injeto de gordura. 200 ml em cada bumbum. Hoje eu injeto 1,5 litro de gordura em cada bumbum. Então, assim, a coisa evoluiu. Veja bem, olha como é que é. Você não pode injetar, tem algumas regiões que você não pode injetar, senão você injeta dentro do vaso. Pode causar uma embolia. Tudo é segurança. Você não pode injetar às cegas. Você não pode injetar com cânula pontuda, que machuca. Tem que injetar com uma cânula redonda e você tem que fazer retroinjeção. Quer dizer, injetar e injetar na volta. Você não pode injetar embaixo do músculo, na região do piramidal. Senão você injeta dentro do vaso. Então, o cirurgião que faz glúteoplastia com gordura, ele tem que ter muitas informações de anatomia, conhecimento de gordura, experiência, onde que ele consegue achar o plano se ele não está vendo. Mas, uma vez ele conhecendo isso, é uma cirurgia que é maravilhosa, porque você tira em cima e aumenta embaixo. Você consegue fazer um contorno. Essa é a verdadeira lipoescultura. Entendeu? Mas, em média hoje, está se injetando de 800 a 1 litro em cada glúteo. Hoje, tá? 1,5 litro é o máximo, geralmente, que cabe ali. Mas, em média, vamos colocar assim, ninguém hoje, a não ser que para tampar buraco, injeta menos que 800 ml em cada glúteo. 800 de cada lado, tá? Nossa, as meninas, depois de ver a live, que eu vi 1,5 litro em cada glúteo, vão ficar, meu Deus, eu quero, eu tenho né? vários pacientes, sabe? Porque Mas não é as só eu, mulheres não sou são só eu. fascinadas, né? Hoje até a mama, elas não se importam uma mama tão grande, né? Mas o bumbum grande, né? É absoluto. Obrigado, estou muito feliz de participar com você aqui, viu? Ah, Eu te conhecia há pouco tempo e eu queria manifestar aqui a minha solidariedade com a sua mãe e a minha admiração por você, tá? Por você ser uma mulher tão inteligente, guerreira. Seu trabalho é maravilhoso. Você ajuda a divulgar a nossa especialidade. O seu objetivo é maior do que você imagina. Você tira muitos preconceitos, muitos mitos a respeito da cirurgia plástica. Então, a sua atuação, ela é uma atuação de necessidade, porque você ajuda sem contar mentira. Eu acho interessante, não pode. Eu acho que você tem que ser muito transparente com o seu paciente. Eu acredito que a grande maioria dos cirurgiões age assim. E você ajuda a divulgar uma especialidade que não é só glamour. Na verdade, é importante falar isso, porque a visão que as pessoas têm de cirurgia plástica é glamour.
Não, não é. Você sabe disso, que a cirurgia plástica é como se fosse atrás da cortina tem atrás dos bastidores, um trabalho árduo, difícil, forte, pesado e que exige muita concentração, muita responsabilidade e você passa isso para as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, doutor Márcio. Fico lisonjeada com tantos elogios. Também tô adorando a live aqui. Doutor, nem sei como que é seu tempo. Esqueci de perguntar antes como é seu tempo, mas tem algumas perguntas ainda. Não sei se dá tempo de responder. Eu tenho, É? eu tô preocupado com o seu. Para mim tá tudo Não, bem. não. Pode estar tranquilo, não tem problema. Já me aprontei toda para a live de hoje. Então, tô livre aqui. Ótimo. É, então, amando as suas respostas bem completinhas e de um jeito que todo mundo consegue entender, né? Que os leigos conseguem entender. Porque às vezes tem cirurgião plástico que fala de um modo muito didático, daí ninguém entende. Obrigado. Aqui perguntaram assim. Fiz abdominoplastia com lipo de cintura. Depois que emagreci, fiquei com excesso de pele e um pouco de gordura localizada. Posso esticar a pele novamente com uma lipo de definição? Geralmente, essa pele que sobra nas laterais é conhecida como orelhas de pele, de abdômen. As orelhas de abdômen. Em geral, ela não sai com lipo de sucção. Essa pele, ela precisa ser avaliada pelo teu cirurgião e ele vai dar uma limpadinha para diminuir o volume de gordura e vai precisar tirar uma faixinha de pele do ladinho, a orelha. Dificilmente ele vai conseguir corrigir essa flacidez só com lipo. E dificilmente também com jato de plasma. Eu diria, aqui dos ladinhos onde ela emagreceu, provavelmente quando ela senta, está dobrando agora. Melhor ela ir no plástico. Ele, em geral, não precisa nem tomar uma anestesia geral. Ele faz no hospital, lógico, mas com sedação, uma cirurgia de porte pequeno, tira a gordura, tira uma faixinha de pele só dos ladinhos e ela vai ficar feliz. Obrigada. Eu falei ali sobre prótese grande, né? Já perguntaram se o doutor deixa a paciente escolher o tamanho ou se o doutor que escolhe o tamanho da prótese. Bom, com relação à prótese de mama, então vamos lá. Eu converso com o paciente bastante na consulta. Eu pergunto diretamente tudo, mas duas coisas bem diretas. Primeiro, que número de sutiã você usa? Eu uso 42. E que número que você imagina de sutiã? Brasil. Ficaria bom para você. Eu não quero muito grande. Mas quanto não é muito grande para você? Quanto? Porque, às vezes, o que não quer grande, para ela é uma coisa e para mim é outra. Não, eu quero usar um 46. Tá. Então, eu já sei que ela quer sair de um PM para ir para um G. Tá? Bom, aí eu pergunto para ela. Você acha que você tem flacidez ou não? Não, eu acho que não. Tá bom. Porque a gente pode achar que a flacidez dela é pequena, mas para ela é grande. Aí eu pergunto para ela, tá, você quer o formato, você acha bonito que a cirurgia seja com cara de natural ou com cara de bem marcada? Aquele colo bem redondo, bem marcado, que é um pouco mais artificial. Bom, cada um tem uma resposta. Então, por exemplo, é comum a mulher falar assim para mim, não, eu quero grande, eu não quero saber, eu quero grande, eu quero bem marcado, eu quero alta. Bom, eu já sei que essa paciente, se ela colocar um silicone e o sutiã dela ficar menor que 46, ela vai ficar triste. Segundo, se ela não tiver o colo alto e a curvinha aqui, ela vai ficar triste. Então, para esse perfil psicológico, eu falo para ela, ó, se ela tiver altura, tórax, tamanho, para aguentar uma prótese, para fazer isso tudo, tá bom, então vamos usar uma prótese
de perfil super alto, para ficar mais alta. Uma prótese maior, que depende muito de quanto ela tem. Fala assim, mas como é que você define prótese? Vai ser 200, 300, 400 uma prótese? Depende. Que tem paciente que põe uma prótese de 200 e fica grande. Tem paciente que põe uma prótese de 400 fica pequeno. Como é que você explica isso? Depende. Quem não tem nada de mama, você põe em 400 e não fica grande. E quem já tem uma mama média para grande, você põe 200 e fica grande. Então, vamos dizer que ela use 42, uma mama média para pequena. E ela tem porte para um 46. Ela vai para um 350, 400 ml para ficar um 46. Se ela quer o colo bem marcado, ela vai ficar com a prótese 350, 400 de perfil super alto. Entendeu? Agora, aquela que fala, não, doutor, ó, eu gostaria de uma mama bem natural. Eu não quero que aumente nem o número do sutiã. Eu vou usar só para dar uma enchidinha. Aí você conversa, é isso mesmo que você quer? Tem certeza? Porque, às vezes, a paciente tem vergonha de falar para você que ela quer maior. Sim. O marido, às vezes, que é grande, e ela não. Ou o contrário. É bom você entrevistar bem, tá? Então, aí, uma paciente que é mais tímida, mais na dela, ou uma paciente já com uma faixa etária maior, né? Não estou chamando de velha, uma paciente com mais de 55 anos, ela, em geral, ela prefere uma mama um pouco menor. Então, aí você faz conforme a conversa com ela. Uma opção para uma prótese menor, uma prótese com perfil não super alto, não faz tão marcada, só para encher, para ela sentir que ela tem volume. Porque a definição, Mari, do que é belo, na minha convicção, é a seguinte: depende. O que é bonito? O que é lindo? Depende. Onde você mora, onde você está, tá? E depende muito da população que você, por exemplo, se relaciona. Vou dar um exemplo. Ó, o que é belo nos Estados Unidos é um seio grande, independente de ser caído, que é grande. E no Brasil? No Brasil, primeiro tem que ser durinho. Se for grande, caído, ninguém quer. Lá, elas não ligam. Que cai um pouco. Se for grande, tá bom. Entendeu? Se você vai na Indonésia, você vai na Ásia, e para uma prótese de 400, vai ter problema. Porque a etnia do povo e a localização geográfica na esfera é diferente, é cultural. Entendeu? Então, assim, eu fiz uma cirurgia ontem numa paciente, tá? Que tinha um bumbum redondo, lindo, grande, padrão Brasil. Brazilian Buttock, tá? Padrão Brasil. Mas ela mora na Suíça. Lá na Suíça, a bunda é para dentro. Então, quando ela vai na praia lá, todo mundo aponta ela. Então, ela não está feliz. Então, padrão de beleza depende do local onde você mora e das pessoas que você se relaciona, da etnia do paciente. Entendeu? Então, assim, ela queria, e daí fez para mim: ó, doutor, eu não injeto na minha bunda, você vai diminuir. Eu tive que limpar um pouco o bumbum para diminuir. Nossa. É uma coisa rara de fazer. Porque ela mora na Suíça, é brasileira, mas mora lá. Então, onde ela vai lá, ela se sente mal. Entendeu? Então, definição de beleza é você saber onde você está e que ano você mora, porque na Idade Média, bonita era gordinha. Gordinha era linda. Sim. Você vê as esculturas E foi nem pensar. da Idade Média, né? Você vê as pinturas, né? Das gordinhas, branquelas, gordinha. E depende muito da época que você está, do lugar que você está, das pessoas que você se relaciona. Então, você entrevista bem o paciente, eu acho que você tem menos chance de ter problema. Tá, querida? Obrigada, doutor. De nada. Perguntaram
Quem quer fazer suspensão, mas não quer prótese, tem a mama pequena e flácida, pode colocar gordura para suspender? Sim, pode. Então, a injeção de gordura submuscular ou intramuscular no músculo peitoral é uma técnica que já bem divulgada, bem definida, e hoje é considerado como um dogma já em cirurgia plástica. Só que o paciente que vai fazer com gordura, vai erguer a mama, vai fazer uma mastopexia com gordura autógena intra e submuscular para fazer o aumento do volume. Então, assim, ele tem que saber assim que a gordura, ela sempre tem uma absorção. Faltou falar do bumbum, tá? Ah, é verdade. Faltou falar. Então, a absorção da gordura em glúteo, média, é de 40%. 30% no mínimo. Você põe 1 litro, vai absorver 300 no mínimo. Ou 400, tá? Mas vai ficar 600 se puser 1 litro em glúteo. Em mama, em geral, a absorção é um pouco maior. E o espaço para caber a gordura é menor. Porque o músculo peitoral é menor que o músculo glúteo. Então, assim, é difícil você conseguir colocar um volume grande dentro do músculo. Ou embaixo. E colocar em cima do músculo, dentro da mama. É uma situação, você colocar gordura na mama dentro do tecido mamário, também está descrito. Não é considerado um problema, um erro. Mas depende onde você está. Você tem que ter uma paciente que não tem nódulo na mama, que não tem problema nenhum na mama. Porque se você põe a gordura dentro da mama, embaixo da pele, na glândula, 1 ano depois, essa gordura pode fazer o que a gente chama de esteatonecrose. Faz uma calcificação. Aí a mulher vai fazer um exame de mamografia, ultrassom, aparece. Ela fica doida. Uhum. E o médico, que é menos avisado, o mastologista, quer tirar um pedaço do seio dela. Então, calma. Vamos respondendo, então. Quando a mulher quer fazer com gordura, ela primeiro tem que ter uma mama saudável. Não pode ter nódulo. Para ela não ficar nervosa depois. Segundo lugar, a recomendação é variável. Quer dizer, muitos colegas recomendam colocar em todos os planos. Embaixo do músculo, dentro do músculo, em cima do músculo, dentro da mama. Tá? Que não está errado. Mas essa paciente que colocou a gordura em cima do músculo, dentro da mama, precisa avisar a paciente, o mastologista, o médico que faz ultrassom, radiologista dela, que tem gordura ali. Senão ele vai ver depois uma imagem que ele vai achar que aquilo lá não é gordura, vai achar um nódulo. Entendeu? Então, falar a minha conduta, Márcio, prefiro não correr esse risco. Eu injeto só embaixo do músculo e dentro do músculo. E não injeto na glândula para não confundir o radiologista, o mastologista. Daí, eu falo para o paciente, o volume da sua mama não vai ficar igual ao volume do silicone. Você topa? Topo. Vamos fazer. Entendeu? Porque o silicone, você põe, não vai absorver. E a gordura na mama absorve pelo menos metade, 50%. Então, quem quer uma mama saudável e não quer ter nenhuma preocupação depois de fazer um ultrassom, é melhor não exagerar na quantidade de gordura, minha opinião, tá? Pessoal, não colocar dentro da mama, colocar dentro do músculo ou embaixo do músculo. Vai ser uma mama pequena, redondinha, mais cheinha, mas não vai atingir o tamanho do silicone. Se ela falar tudo bem, ótimo, eu faço muito, tá? Eu, Márcio, tenho vários pacientes que estão partindo para essa linha, tá? Mas elas todas sabem que elas não vão ter mama grande. Nossa, bem interessante isso, doutor Márcio. Não tinha escutado. Ainda aprendi um monte de coisa hoje na live. Obrigado! Perguntaram sobre prótese no glúteo. Se o doutor faz. Eu fazia, mas eu não faço há 17 anos.
quando eu comecei a fazer gordura, eu parei de fazer. Por quê? Porque a prótese de silicone glúten, quando ela é um bom tratamento, mas tem um índice de complicações maior que a injeção de gordura. Então, eu, Márcio, certo? Opinião pessoal, para os meus pacientes, eu consigo um resultado próximo à prótese de silicone, tá? Próximo, ou eu e as minhas pacientes consideram até melhor que a prótese de silicone, sem cicatriz, sem risco, que, vamos dizer assim, uma cicatriz, colocar na prótese do glúteo, a chance da prótese do glúteo sair do lugar, que a mulher, querendo ou não, está embaixo de um músculo forte, e as complicações inerentes ao silicone. Então, aí, eu consegui um resultado dos meus pacientes tão bom quanto usando gordura, que não tem que trocar, que não tem risco de sair do lugar, que só tem uma única desvantagem: diminui 40%. Mas isso não é problema, viu, Mari? Tem a mulher que fala, Márcio, eu quero um bumbum enorme. Olha o que eu faço. Eu faço, injeto o máximo, aí absorve 40%. Aí eu falo, ó, faz outra. Faz o overgrafting. Overgrafting, ela vem 6 meses depois, você tira outra gordura de outra região e injeta de novo. Aquela gordura vai pegar 60%. Vai ficar a bunda, bumbum, grande. Entendeu? Então, por exemplo, amanhã, vou falar para você um caso de amanhã, que ela deve estar assistindo aí. Ela deve estar assistindo. Não vou falar o nome, lógico. Eu fiz uma cirurgia nela, uma lipoescultura com glúteo, e coloquei um silicone nela faz 2 meses. Mas eu não limpei o braço, porque por causa da extensão da lipo. Aí, eu falei para ela, não vou limpar teu braço. Um braço com pelo menos 1 litro em cada braço de gordura, tá? Ela ficou inteira, muito feliz, né? Se ela estiver me vendo, um beijo. Não vou falar teu nome, tá? Ela tá muito feliz mesmo. Não tinha bumbum. Tem um bumbum bom agora, grande. Mas é o sonho dela, 2 meses faz. É um bumbum enorme. Então, amanhã eu vou internar, eu vou operar os braços, vou tirar e não vou jogar fora. Eu vou guardar o que eu vou tirar. Depois que eu terminar os braços, eu vou virar ela de bruços e vou colocar no bumbum de novo. Vou fazer um overgrafting. Ou seja, eu vou colocar de novo mais uma camada de gordura no bumbum dela. Se tiver absorção, vai ficar 60%. Vai ter absorção, mas vai ficar 60% de pelo menos 1 litro. Nós vamos chegar lá, ao que ela quer, se Deus quiser. Que maravilha, né? Tá, amor? Doutor Márcio, acabaram as perguntinhas aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar que depois eu mando pro doutor Márcio, ele responde. Queria agradecer pela live, adorei a live. Eu também. O doutor falou assim, nossa, de uma maneira que eu aprendi muita coisa aí sobre a parte da mama. Eu achei fascinante sobre que a gordura calcifica e pode parecer que são nódulos, né? Então, achei sensacional, entre outras coisas, que eu até vou ter que rever, porque é tanta coisa que às vezes a gente esquece nessa 1 hora, mas deixa eu rever e depois ver, né? Que tem muita coisa mesmo. Eu adorei mesmo a forma como o doutor fala. Ele perguntar o nome que o doutor ele é de Maringá, no Paraná, né? E queria agradecer pela live, adorei. Muito obrigado. Para mim é uma honra. Você é um querido, doutor Márcio. Desde que eu te conheci, eu te conheci porque eu te vi na internet e comecei a postar os teus memes, que eu acho sensacionais. E daí eu comecei a acompanhar você, a sua carreira e o seu trabalho espetacular. E para mim é uma honra enorme hoje estar aqui, podendo trocar, né, experiência e de alguma forma falar do que eu humildemente aprendi na minha carreira. Mas agradeço demais, viu? E com certeza, se a gente pudesse encontrar, eu já te falei, né? Que quando eu for em Curitiba, eu vou te procurar para a gente tomar um café. Sim, tá? Com certeza. Você vai conhecer a Valéria, minha esposa, vou levar para te conhecer. Com certeza. Tá?
e a gente vai se encontrar, tá? Muito Com obrigado. certeza, vou esperar ansiosa por esse dia. Obrigada a você. E a live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar salva. Vai ficar salva, não. Eu vou postar ela no YouTube depois, que é mais fácil vocês acharem também a live do que aqui no Instagram. Então é isso, boa noite a todos. Obrigada pela participação. Um beijo para sua família, Dr. Márcio. Deus te abençoe. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Amém.